Meus caros, foram hoje conhecidos os números da nossa economia até agosto, até 2/3 do ano, faltam só 4 meses, e como se esperava, os números são perfeitamente aterradores. Costa mandou-nos ficar em casa, não é? Obrigou-nos a ficar em casa em março e só nos libertou em maio, e com essa brincadeira conseguiu um déficit que já vai neste momento em 6.147.000, mas tem que ser mais do que isso, eu vou já explicar porquê. Ou seja, portanto, isto vai até aos 10% de déficit no final do ano, de certeza absoluta. Mas os números não são reais e eu explico já porquê. Ora bem, diz que a receita baixou 6,6% e a despesa aumentou 4,9%. Mas basta que o PIB baixe, e baixou drasticamente, da ordem dos 16, tal % só nos últimos 3 meses, para que o déficit, ou seja, a diferença entre o que nós produzimos e o que nós gastamos, seja muito maior. Basta esta parcela. Por outro lado, temos o problema do turismo. É que o turismo vale entre 14% a 15% da nossa economia. E o turismo, não estando a zero, está praticamente a zero. Está talvez a 25%. Portanto, vejam, 25% de 15 milhões não tem nada a ver com estes 6 milhões que agora estamos a falar de déficit. Portanto, é muito superior o déficit real àquele que está a ser neste momento publicitado. É muito superior. Só o turismo já é superior a todo o total que não está a ser neste momento dado como números reais. Não são. Com uma dívida destas, nós acabamos de ultrapassar a Itália. Nós só tínhamos 2 países com uma dívida relativamente ao PIB superior à nossa, que era a Grécia, mas isso é um caso à parte, que era só a economia paralela, e é Itália. Mas acontece que Itália é equivalente em população a 6 Portugais e em economia a 8,4. É essa a diferença. Vale tanto como 8 Portugais,4, quase 8 Portugais e meio. Para terem uma ideia, um italiano no final de julho já produziu tanto como um português produz durante o ano. Portanto, há aqui uma diferença brutal de 40%. Portanto, vejam, se nós já ultrapassamos a Itália, que é um portentado industrial, não é? E se a Itália se vê grega, para pagar a sua dívida, como é que nós, pequeninos, que somos 1/8, menos do que isso, 1/8 da Itália, vamos alguma vez recuperar as nossas finanças? Não temos hipótese. Não criamos riqueza suficiente para conseguir diminuir o déficit. Não temos hipótese. Esta crise gigantesca que estamos a atravessar e que, enfim, é global, mas os países, como eu disse já várias vezes, os países ricos têm maneira de resolver isto, os países pobres não têm. Nós tínhamos uma economia completamente presa por arames e agora está completamente destruída, ou para lá caminha. Não era necessário que nós tivéssemos chegado a isto, como tenho explicado. Não era necessário. Aquele confinamento destruiu a nossa economia. De tal maneira que até o próprio Costa agora diz que o confinamento teve custos sociais inacreditáveis e que não se podem repetir. Pois, mas eu na altura disse isso, em março, recordam-se os meus leitores, e podem andar para trás, estão lá os vídeos todos, eu não tiro nenhum, onde eu dizia, atenção, que estamos a destruir a economia por um vírus que, pelos vistos, não é nada do que nos anunciavam, e tanto que não era, que não foi, não é? Tanto que só agora é que ainda estamos quase a chegar aos 2.000 mortos, e não é por causa do Covid, é com Covid, que é qualquer coisa completamente diferente. Recordem que as organizações internacionais, onde se fazem as autópsias, nos outros países evoluídos, dizem que apenas 6% dos mortos com Covid é que morreram por Covid. Se assim for, quando chegarmos aos 2.000, só terão morrido realmente 120. Ora bem, nós destruímos o nosso país por 120 pessoas. Eu recordo que só por dia em Portugal morrem entre 330 a 350, não é? Por 120 pessoas, nós destruímos completamente a economia. Bom, esta crise só é comparável, mas vai ultrapassar, a de 1928, quando Salazar foi chamado para salvar as finanças. Nessa altura, estávamos exatamente numa posição semelhante a esta e houve aquele problema de ter que se fazer um empréstimo a nível global porque estávamos de tanga, e acontece que Salazar acabou por não aceitar que Sinal de Cortes fizesse esse empréstimo e conseguiu recuperar as finanças em 2 anos. Foi o nosso Salvador, o Salvador das Finanças, na altura, 1928. Na altura, ele, como Ministro das Finanças, conseguiu salvar Portugal.
em 1928, não confundam com 1968, onde aí realmente estava implantada uma ditadura muito má em Portugal. Em 1928 vínhamos justamente de outra ditadura, a chamada ditadura militar, ok? E ele acabou, o Estado Novo acabou com uma ditadura. É tudo ao contrário do que vos contam, é preciso estudar um bocadinho de história. Bom, mas nós nessa altura tivemos um salvador das finanças. Aqui, hoje, também tínhamos, só que o nosso salvador deu de frosques, seguiu os conselhos, ou o exemplo, melhor dito, de o nosso Ronaldo das Finanças, estou a falar do nosso Ronaldo das Finanças, como já perceberam, seguiu os conselhos de Gugu, da ONU, o nosso Guterres, inefável Guterres, tem sempre a água pelos joelhos, nunca se afunda, infelizmente, e do Durão Barroso. Durão Barroso também fugiu, também foi-se embora para tratar da vidinha dele. Foi o que aconteceu exatamente com Centeno. Centeno foi tratar da vida dele, abandonou-nos, ao contrário de Salazar. Ora, agora é que nós precisávamos de quem nos ajudasse, de um Salvador, de um Ronaldo das Finanças, mesmo coxo como ele, coxo, não, até o desgraçado do coxo se foi embora. Ficamos aqui, olha, entregas a nossa sorte, sem ter ninguém que nos salve. O que é que irá acontecer a seguir? Centeno, és a maior. Mas a verdade é que ninguém se pode queixar. Isto é o socialismo. E o socialismo é a maior máquina globalizante de empobrecimento dos povos. Todos os povos que tiveram o azar de o ter. Nós ainda tivemos um azar duplo. É que a maioria dos povos aconteceu-lhes o socialismo através de uma ditadura. Nós tivemos tanto azar que escolhemos o socialismo. Nós e os espanhóis escolhemos nas urnas. É certo que na primeira vez não escolhemos, o socialismo assaltou o poder, mas na segunda vez acabamos por escolher o socialismo, provavelmente o pior de todos os regimes que apareceram à face da Terra. E nós escolhemos-los, pá. Somos mesmo espertos, pá.